Kyotaro é um garoto emo solitário que quer eliminar a garota mais popular da sua turma. Mas quando ela usa seus encantos para atraí-lo, ele acaba pensando em conquistar seu coração, em vez de acabar com sua vida. Tudo começa quando Kyotaro tenta ler um livro assassino na sala de aula, mas não consegue por causa dos colegas chatos. Ele então imagina transformar os corpos deles em carne moída, porque é um psicopata que se excita ao pensar em matar. Uau, calma, amanhã. Nesse momento, ele vê uma garota chamada Ana do outro lado da sala, e isso aumenta ainda mais seu ódio, pois ela é a que ele mais quer eliminar. Depois ele vai para a biblioteca para ficar sozinho, mas Ana já está lá. Ele passa por ela e se esconde atrás da estante, observando-a comer um pacote grande de batatas, enquanto age como se tivesse um cromossomo a mais. Logo depois, Ana começa a trabalhar em sua apresentação, mas para de repente para procurar seu estilete. Kyotaro pensa em emprestar o dele, mas hesita, achando que Ana vai achá-lo um estranho por ter um. No entanto, quando vê ela tentando rasgar o papel com as mãos, ele se incomoda tanto que acaba dando seu estilete. Em vez de julgá-lo, Ana agradece casualmente, fazendo-o corar e se esconder atrás da estante. Logo depois, o sinal toca, e Ana, distraída, coloca o estilete na bolsa. Ele corre atrás dela para recuperar, mas ela simplesmente lhe entrega um pacote vazio de batatas e sai, deixando-o frustrado. No dia seguinte, Gyutaro vai para a aula e encontra seu estilete na mesa, o que deixa seu pequeno Johnny animado, pois ainda está quente do toque dela. Nesse momento, ele descobre que a amiga de Ana, Wiko, refez a apresentação porque não gostou do que Ana fez. Isso o enfurece, pois viu o quanto Ana se esforçou, mas se surpreende ao ver que Ana está bem tranquila com isso. No entanto, durante a apresentação, Ana parece bem triste, o que o deixa irritado. Quando chega a sua vez de apresentar, ele vê que Ana está prestes a chorar, então ele rasga seu trabalho para distrair todos e não deixá-la chorar. Mais tarde, ele escuta alguns garotos falando sobre os seios grandes de Ana e fica irritado, então vai para a biblioteca para se acalmar. Enquanto se esconde atrás da estante, ouve Ana e uma garota gordinha chamada Hera conversando sobre coisas de menina. Nesse momento, um cara chamado Kazaki aparece e se senta em frente a Hera, fazendo Kyotaro perceber que uma declaração está prestes a acontecer. Ana não percebe e começa a falar sobre coisas aleatórias, o que deixa Kyotaro envergonhado. Mas quando ela finalmente percebe o que está acontecendo, Kyotaro deixa cair um livro. Poxa, cara, dando a Ana uma desculpa para olhar atrás da estante. Lá, ela começa a fazer barulhos de gato para fazer Hera pensar que um gato deve ter deixado o livro cair, e Kyotaro também entra na brincadeira, fazendo Hera e Kazaki rirem. Depois que os pombinhos saem, Ana agradece a Kyotaro por ajudá-la antes de ir embora, e Kyotaro fica confuso, se perguntando por que está ajudando-a. Mais tarde, ele a vê entrando em uma loja de revistas e decide espioná-la. Ele a vê tentando fazer as pessoas comprarem uma revista em que ela está, mas acaba assustando os clientes, o que a deixa triste. Por pena, Kyotaro leva uma para casa, mas depois de olhar suas fotos fofas, sente algo no coração e joga a revista no lixo. Por que você é gay? No dia seguinte, ele vê um cara tentando se aproximar de Ana e decide segui-los como um espião. Enquanto escuta a conversa deles, descobre que Ana nem conhece o cara e está tentando se livrar dele, mas o cara insiste para que ela lhe dê seu número. No final, Ana fica assustada e decide compartilhar seu contato, mas algo se rompe em Kyotaro que o faz querer ajudá-la. Sem pensar, ele manda sua bicicleta voando para o rio, chamando a atenção de todos e dando a Ana uma saída daquela situação constrangedora. Vendo isso, Ana pergunta o que aconteceu, e ele diz que acidentalmente pisou no acelerador em vez do freio. Isso a faz rir, e ver seu rosto bonito vira toda a personalidade de Kyotaro de cabeça para baixo. Mais tarde, ele se esconde atrás da estante da biblioteca para espiar Ana de novo, e a vê abrindo uma caixa que precisa de água. Ela começa a procurar água, mas ao não encontrar na biblioteca, sai da sala. Quando ela volta, derruba metade da água, então corre de volta para pegar mais. Kyotaro vê uma poça na porta, e começa a limpar, percebendo que Ana deve ter derrubado várias vezes. Nesse momento, Ana volta e derruba mais água, mas então olha para o relógio e corre de novo para reabastecer. Kyotaro acha que ela deveria ter usado um copo da aula de artesanato. Com 3 minutos de intervalo restantes, ele corre para o outro lado da escola para pegar um copo para ela. Ao voltar, percebe que Ana já usou suas últimas células cerebrais para resolver o problema. Mais tarde na aula, Kyotaro planeja como se livrar de Ana quando a vê abanando seu caderno para refrescar. De repente, Muka decide ajudá-la, e todas as amigas se juntam para que ela não desmaie. Ele começa a achar que é porque ela sabe que ele quer eliminá-la e está tentando atraí-lo. Esse pensamento o deixa inquieto, mas então vê Ana suando e querendo tirar a blusa. Ele também ouve um cara chamado Adachi tentando espiar os seios de Ana. Então deixa cair seu estilete e o distrai, até que Ana e suas amigas saiam da sala.
Depois, ele vai para a biblioteca onde Ana está petiscando e percebe que ela deve ter percebido seu plano. Nesse momento, Ana nota um leque em sua mão e pede para pegar emprestado. Então, ela percebe um cheiro doce vindo do leque e o aproxima do rosto. Depois, pede para Kyutaro cheirar também. O cara se aproxima devagar, inclinando-se para sentir o cheiro. Enquanto fica vermelho, ele nota que ela está usando um maiô e desvia o olhar, achando que ela usou para esconder sua armadura. Nesse momento, Ana recebe uma ligação da Ueko e se esconde embaixo da mesa. Ela até pede para Kyutaro se juntar a ela, mas ele prefere sentar em uma cadeira. Nesse instante, Chihiro entra na biblioteca e pergunta se ele viu Ana, mas ele diz que não. Depois de olhar ao redor, Chihiro desiste e se junta a Kyutaro na mesa. Chihiro revela que é alérgica a petiscos, enquanto Ana é obcecada por eles, por isso come sozinha. Chihiro admira a consideração de Ana, mas também fica um pouco irritada por ela se manter em forma e até modelar, apesar de comer o tempo todo. Ao ouvir isso, Ana coloca a mão no colo de Kyotaro. O que você quer dizer com isso? Algumas semanas depois, a escola se prepara para o festival cultural e a turma de Kyotaro está montando uma casa assombrada. Nesse meio tempo, Ana se aproxima de Kyotaro e pede ajuda para desenhar um cemitério, porque ouviu que ele é bom em desenho. Kyotaro percebe que as pessoas vão odiar a Hera se contar, então assume a culpa. Nesse momento, Hera volta e diz que foi ela, e Hibate finalmente o solta. Depois, Kyotaro ajuda Hera a pintar os nomes que ela escreveu, mas Ana se aproxima e pede desculpas pelo que aconteceu antes. Depois que ela sai, Hera diz a Kyotaro que os túmulos parecem incompletos sem os nomes, então Kyotaro pega o pincel e escreve seu próprio nome neles. Em seguida, ele sai para misturar tinta, mas Ana aparece de repente e se pergunta se ficaria mais assustadora com sangue falso. Kyotaro sugere que usem camadas de tinta para dar um ar mais sinistro, e ela empurra o cabelo para o lado e pede para ele pintar seu rosto. Estando tão perto dela, Kyotaro perde a compostura e sai correndo, deixando-a confusa. No dia do festival, Kyotaro fica sozinho na varanda, dizendo a si mesmo que é muito legal para participar de coisas sem graça. Nesse momento, ele vê o garoto popular da escola, Haruya, perguntando a Ana e suas amigas se querem sair com eles. Antes que Chihiro possa dizer não, o Enko concorda bobamente, o que faz Kyotaro querer eliminar tanto ela quanto Haruya. No entanto, ele se lembra de como Haruya o ajudou a tirar sua bicicleta do rio, então talvez ele não seja tão ruim assim. Kyotaro também nota que as 3 amigas de Ana estão protegendo-a de Haruya. Quando ele é bloqueado por algumas garotas, ele desvia para a próxima aula, mas acaba em frente ao grupo de Ana. Ao vê-lo, ela pergunta se algo interessante está acontecendo na aula, mas ele fica sem palavras. Ana então entra com ele, e eles veem um grande mapa de toda a cidade. Ana então aponta para a área onde fica sua casa, e pede para Kyotaro fazer o mesmo. Ele nervosamente a acompanha, e eles descobrem que moram não muito longe um do outro. Nesse momento, a mão dele toca acidentalmente a dela, e isso faz com que ele se afaste. Ele então pega o celular e pergunta se pode tirar uma foto do mapa, mas Ana acha que ele quer tirar uma foto com ela, e casualmente tira uma selfie com o celular dele. No dia seguinte, na aula, Kyotaro está escrevendo um livro sobre mais um isekai barato. Depois de desenhar a protagonista feminina, ele olha para Ana sentada na janela e percebe que basicamente a desenhou como a heroína. Isso bagunça tanto a cabeça dele que ele acaba indo para o escritório da enfermeira, e ela pede que ele apenas deite por 1 hora assim que ele se deita. A enfermeira puxa as cortinas, e ele fica chocado ao ver Ana dormindo na cama ao lado. Meu Deus. Não, ele a encara, notando que a pele dela é branca como a de um cadáver, mas também parece muito macia. Nesse momento, Ana abre os olhos e ele rapidamente se vira para o outro lado. No entanto, Ana fica aliviada ao vê-lo porque pensou que um estranho estava olhando para ela. Ela então pergunta o que há de errado com ele, e ele diz que é apenas uma dor de cabeça. Ela diz que veio aqui porque está com dor de estômago, mas Kyotaro sabe que é por causa das batatas fritas que ela comeu. Nesse momento, Ana tira um monte de balas do bolso, entre elas um comprimido para dor de cabeça. Ela entrega a Kyotaro, que vai até a pia onde encontra um copo molhado. Ele percebe que Ana deve ter bebido do mesmo copo. Então, enquanto aproxima o copo da boca, imagina os lábios de Ana, o que o faz hesitar. Nesse momento, Ana se levanta e sai da enfermaria. Então, ele decide engolir o comprimido e voltar para a cama. É quando ele percebe que Ana esqueceu seu uniforme e, enquanto sua mão curiosa tenta tocá-lo, o resto do corpo resiste à tentação. Nesse momento, a enfermeira volta e vê que Ana deixou seu uniforme. Então, ela joga em Kyoto e pede que ele devolva a ela.
O cara começa a cheirar como um pervertido e percebe que tem um cheiro ruim por causa do suor dela. Mas isso o surpreende, pois ele achava que garotas não faziam cocô e que o suor delas cheirava a flores. Mais tarde, ele carrega um uniforme pelo corredor e vê Ana procurando freneticamente por ele. Quando ele tenta entregá-lo a ela, ela passa correndo, revelando que na verdade está procurando suas balas. No dia seguinte, enquanto Kyotaro escreve mais sobre sua história de Isekai, ele ouve Adachi perguntando a seus amigos se eles se masturbam, o que o irrita. Nesse momento, Adachi se aproxima de Ana para perguntar se ela é uma pervertida. Mas as garotas o encaram, então ele muda de assunto e volta para os amigos. Ele escreve algo em uma página e pede para Kyotaro entregar a Ana. Mas Kyotaro começa a trocar, pensando que ele escreveu algo sujo. No final, Kyotaro troca a página pela que desenhou a protagonista do seu livro, e ao ver, Ana fica vermelha. Depois, ele ouve Adachi falar sobre um teste de personalidade que mostra a posição favorita de aplausos, o que o irrita. Adachi então se aproxima de Ana e suas amigas e pede para elas fazerem o teste. E Kyotaro começa a se perguntar como Ana reagiria a essa piada sem graça. Adachi então pede para as garotas tocarem seu punho uma a uma, e ele saberia a posição favorita delas pela forma como tocam. O Ekubi brinca que ele provavelmente só quer tocar as mãos delas. Mas quando Adachi diz que não, ela pergunta sobre o que é esse teste. Para desviar a pergunta, ele pede aos amigos para se juntarem a ele e Kizaki toca por baixo, mostrando que gosta por trás. Depois disso, as garotas percebem do que se trata o teste e os mandam embora. Mais tarde, na biblioteca, Kotaro se pergunta se o teste de personalidade é real ou não, quando Ana chega e começa a contar suas batatas fritas que deixou na mesa. Suspeitando que uma está faltando, ela vê Kyotaro por perto e abre sua mão à força, para ver se ele está escondendo uma. No entanto, Kyotaro começa a suar porque a forma como ela tocou sua mão mostra que ela é uma mamãe bobinha que quer dominá-lo. Certo, e isso o deixa apavorado. No dia seguinte, a turma é dividida em equipes de 5 para o basquete, e Kyotaro decide usar essa chance para derrubá-la. No entanto, ele vê como ela está fofa e com seios grandes no uniforme esportivo e muda de ideia. Sem entender suas emoções, ele decide não jogar. Ele então nota Ana o encarando com um rubor bem na hora em que ela é atingida no rosto pela bola. Apesar de agir normalmente, ela começa a sangrar pelo nariz e é levada para a enfermaria. Kyotaro corre atrás dela para ver se ela está bem, mas quando vê o treinador lá, ele se esconde debaixo da mesa e se pergunta o que está fazendo. Nesse momento, ele se lembra de Ana mencionando que teria uma sessão de fotos amanhã, e como ela não pode ir por causa da lesão, Kyotaro começa a chorar porque se culpa por isso. Então, ele vê que ela ainda está segurando o desenho que deu a ela, e sua mente começa a flashar imagens do sorriso dela, fazendo-o perceber que está apaixonado. No dia seguinte, Ana chega à escola normalmente, mas quando encontra suas amigas, começa a chorar e diz que estava preocupada em quebrar o nariz, o que teria acabado com sua carreira de modelo. Ela então se senta no colo de Chihiro e chora muito, fazendo Kyotaro perceber que ela ainda é uma criança no fundo. Mais tarde, ele a encontra chorando sozinha nas escadas e vê que ela ficou sem lenços. Ele corre para a biblioteca e deixa um novo pacote de lenços no lugar de sempre, mas então percebe que pode parecer desesperado. Quando Ana chega, encontra vários pacotes de lenços em todas as mesas e começa a comer suas batatas fritas normalmente. Vendo-a não chorar e agindo como de costume, Kyotaro se sente feliz por ter conseguido fazê-la sorrir. No dia seguinte, Kyotaro se pergunta se realmente está apaixonado por Ana, mas se diz que não deixará sua vida ser arruinada por uma garota gostosa. Nesse momento, ele nota Ana colocando um pacote de leite em sua mochila e começa a se perguntar se ela planeja alimentar alguns cães de rua. Na verdade, ela queria comer cereal com aquele leite durante seu lanche na biblioteca. Enquanto Kyotaro a espiona, ele percebe que ela é uma idiota que esqueceu de trazer uma tigela, e quando ela tenta despejar diretamente na caixa, ele sai de seu esconderijo para impedi-la. Quando ela diz que não tem tigela, Kyotaro diz que deve ter algumas na sala de educação doméstica, então ela pede para ele pegar uma para ela. Frustrado, Kyotaro sai correndo, mas ela corre atrás dele e diz que estava apenas brincando. Ela então decide ir com ele até a sala de educação doméstica. E no caminho, ela diz que gosta de fazer lanches agora porque está interessada em cozinhar. No entanto, Kutero acredita que ela é estranha porque fazer lanches não conta como cozinhar. Ao chegar na sala de educação doméstica, eles encontram a porta trancada. Então ele a leva para o laboratório de ciências. Ele despeja os lanches e o leite em um becker com medidas precisas, e Ana começa a rir porque acha a nerdice dele fofa. Depois, ele lhe dá a mistura perfeita de lanches e leite. Mas como não tem colher, Ana pega a mão dele e faz com que ele prove com o dedo. Em seguida, ela bebe o resto direto do becker, mas se assusta com o professor do laboratório que pergunta se eles estão se divertindo. Kyotaro diz que estavam procurando algo, mas o professor vê o lanche espalhado sobre Ana e confunde com o suco de salsicha do Kyotaro como punição. Ambos recebem a tarefa de limpar, mas Ana se assusta com sua amiga Rin e deixa cair o pano de limpeza pela janela. Ela arrasta Chihiro para baixo para pegá-lo, e sua outra amiga, Serena, pede a Rin que se desculpe com Ana quando ela voltar,
ou ela pode achar que foi de propósito. Isso inicia uma discussão entre as duas, e Rin sai furiosa, deixando Kyutaro confuso. Ele percebe que os outros podem ter uma opinião diferente sobre Ana, mas sabe que ela não se importa muito com isso. Mais tarde, na biblioteca, ele encontra Ana em seu lugar habitual, e Rin hesita em se aproximar. Ele decide sair para dar privacidade a elas, mas Ana de repente lhe mostra uma foto dela com um fantasma, e começa a rir, o que o lembra que ela é uma completa idiota. Ele então decide ir embora, mas Ana de repente pergunta se ele quer tirar uma selfie com ela. Kyotaro fica nervoso e diz que não gosta de tirar fotos, antes de sair correndo da sala. Do lado de fora, ele encontra Serena, que pede para ele ficar quieto enquanto observa Rin do lado de fora. Ana então começa uma conversa com Rin sobre o aplicativo de troca de rostos, e Rin se aproxima nervosamente para falar com ela. Enquanto elas se sentam juntas, Ana tira uma foto com ela e começa a rir, mas Rin se sente mal pelo que aconteceu antes e se desculpa. Quando Ana pergunta por quê, Rin diz que foi ela quem a atingiu com a bola de beisebol e quase quebrou o nariz dela, mas Ana diz que está tudo bem e oferece algumas balas. No entanto, ela acaba derrubando-as no chão, e Serena entra na sala de repente para ajudá-las a limpar. Depois que Ana sai, Rin e Serena fazem as pazes enquanto Kyotaro as observa como um terceiro. Ao voltar para casa, ele encontra Ana saindo de uma loja e ela pede uma carona, o que o deixa nervoso. No caminho, Ana diz que vai sair do time de basquete porque não é boa nisso. Mas Kyotaro não consegue dizer nada porque é um verdadeiro virgem como vocês. Depois que ele a deixa, ela lhe dá um de seus lanches, o que o surpreende porque Joey não compartilha comida. No dia seguinte, o professor diz que encontrou um pacote de lanche no lixo da biblioteca, o que é problemático, já que Ana está brincando com a borracha como uma idiota. O professor pergunta se foi ela, mas casualmente ela diz que guarda todos os pacotes na bolsa, revelando sem querer que ela come lanches na biblioteca. No dia seguinte, enquanto Kyotaro é forçado a ir ao McDonald's pela irmã, Kana, Ana e suas amigas também aparecem. Quando se sentam, elas perguntam a Ana se ela é muito paquerada, e Kyotaro fica intrigado com a conversa. Nesse momento, Kata percebe que ele não está comendo e começa a chamá-la de covarde, e Ana nota isso bem antes de ele sair para pedir algo. Logo depois, ela se encontra no balcão e pergunta se aquela fofura é a irmã dele, e após ele confirmar, ela diz que está com ciúmes porque é filha única. Quando ele pergunta por que ela desceu, ela diz que queria usar o banheiro, mas Kyotaro a lembra que os banheiros ficam todos no andar de cima. Ao ouvir isso, Ana finge ser engraçada e sobe novamente. E é nesse momento que Kyotaro percebe que ela desceu só para falar com ele. No entanto, ele se diz que está apenas pensando demais, e enquanto sobe com seu pedido, ele passa por ela novamente e nota que ela cheira muito bem. No dia seguinte na escola, Ana tem que visitar a sala do professor para receber uma punição por comer na biblioteca. Ela encontra Kyutaro esperando na porta do escritório, então o arrasta junto porque está nervosa. Assim que entram, Kyutaro começa a falar em defesa de Ana, e faz o professor acreditar que ela não fez nada de errado. E o homem não só deixa Ana ir, mas também elogia Kyutaro, porque essa é a maior quantidade de palavras que ele falou o ano todo na escola. Ao saírem, Ana agradece e pede que ele escolha entre uma bala e uma pedra, e ele escolhe a pedra sabendo o quanto ela ama suas balas. Ela então sai como de costume, mas se vira no meio do caminho para dizer que deveriam conversar mais como amigos, deixando Kyotaro perplexo. No dia seguinte, a turma descobre que será dividida em grupos para visitar empresas e escrever um relatório. Kyutaro se interessa por empresas de cenas de crime, legistas ou cartéis de drogas, pois mostram os aspectos mais sombrios do mundo. Quando o professor pede para formarem grupos de 6, Kyutaro ouve Ana dizendo que quer visitar a cabana de Nagasaki. Nesse momento, Adachi pede para Kyutaro entrar no grupo deles, e ele aceita para ganhar pontos na atividade. Adachi então percebe que Ana está com 2 membros a menos no grupo, e Kizaki aponta que o grupo da Hera também precisa de 2. Enquanto Adachi se aproxima de Ana para perguntar se Hinoda pode entrar, Manko diz que prefere ter Kyotaro e Kizaki no grupo dela. Kyotaro sorri por dentro, e Maiko sugere que façam um sorteio para ver quais meninos querem no grupo. Adachi fica frustrado com ela, mas ela o lança um olhar gelado, fazendo-o recuar. Com isso, Maiko se vira para as amigas e pergunta o que elas acham, e Ana sussurra algo para ela, que conclui a votação. Wako então revela que a primeira escolha é Kazaki com 3 votos, mas Ana imediatamente se opõe porque sabe que ele quer estar no grupo da Hera. Vendo isso, Kyotaro intervém e diz a Kizaki que é melhor ele se juntar ao grupo da Hera, pois ele é inteligente e deve estar com pessoas do mesmo nível. As amigas de Ana ficam irritadas porque Kyotaro indiretamente chamou essas ideias de estúpidas, mas Adachi quebra a tensão, dizendo que um idiota como ele é melhor no grupo da Ana. No entanto, Ana se aproxima de Kyotaro e sussurra que sabe que ele mentiu sobre suas notas, para a surpresa dele. Mais tarde, Kyotaro está na biblioteca, quando Ana entra de repente
e oferece suas batatas fritas para Hara, mas ela recusa porque está de dieta. No entanto, Anna lembra que Kizaki gosta de garotas Kirby, mas Hera diz que isso só funciona para as garotas que já são bonitas. Ela também conta a Anna que saiu com Kizaki, e isso deixa Anna curiosa, pois nunca falou sobre meninos com suas amigas. Na verdade, ela fala sobre coisas fofas, como compartilhar fones de ouvido ou dar as mãos, e isso acaba se tornando um momento de conexão entre elas. Enquanto tiram uma foto juntas, veem Kyotaro espreitando ao fundo e decidem confrontá-lo. Mas Hera diz que está tudo bem porque ele é um cara tranquilo. Hera então pergunta se elas costumam se encontrar ali, mas Kyotaro rapidamente diz que vem aqui sozinho, enquanto Anna está sempre aqui, mas Hera começa a pensar que eles estão se pegando. Depois da escola, Kyotaro continua pensando em como Anna nunca teve um relacionamento, e ao sair, vê que está chovendo muito, e Monte está com capa de chuva. Anna não tem nenhuma das duas. Ela pede a Kyotaro para lhe dar sua capa de chuva, para que ela possa correr até a loja mais próxima e comprar um guarda-chuva. E Kyotaro segue todas as ordens como um verdadeiro apaixonado. Depois que ela sai com sua capa, Kyotaro percebe que ela deixou a bolsa para trás, que também tem sua carteira. Ele pega a bolsa e corre atrás dela, e como está se molhando, Anna a abriga da chuva com os braços. Ela então pede que ele coloque a carteira no bolso dela, e Kyotaro procura na bolsa para encontrar um guarda-chuva. Ela imediatamente diz que está quebrado, então ele olha de novo e pega a carteira. Ela então pede que ele coloque no bolso interno do casaco dela para não molhar, e isso faz Kyotaro corar. Ver seu rosto também deixa ela vermelha. Assim que ele termina, ela sai correndo na direção oposta. Depois, Kyotaro abre o guarda-chuva que supostamente estava quebrado e percebe que está perfeitamente bem, fazendo-o se perguntar se ela mentiu para que pudessem compartilhar. Quando ela volta, Kyotaro vê um pacote de snacks na mão dela e percebe que ela só queria uma desculpa para ir à loja. Ela então lhe entrega um de seus sorvetes de chocolate com menta, pedindo que ele adivinhe se ela ama ou odeia. Kyotaro diz que não sabe e pega o sorvete, mas enquanto começa a andar, ela diz que está apaixonada. Kyotaro congela, achando que é uma declaração, mas logo percebe que ela fala do chocolate mint. No dia seguinte, Anna e seu grupo vão a uma editora para o trabalho, mas Kyotaro fica com Adachi, pois não se sente à vontade com as meninas. Quando entram, Adachi tenta animar Anna, mas ela o olha friamente. Mas Mueko e as outras se interessam por Adachi e decidem explorar a loja com ele, deixando Anna com Kyotaro e Chihiro. Kyotaro os vê olhando seu mangá favorito de longe. Quando Anna percebe, pega a mão dele e o leva até o balcão. Lá, Kyotaro fica animado e agradece a Anna, fazendo-a corar. Mais tarde, eles descem de elevador, mas fica muito apertado, fazendo Anna ficar pressionada contra Kyotaro. Para não deixar seu pequeno Johnny acordar, Kyotaro fecha os olhos. Mas as coisas pioram porque ele sente o perfume dela e ouve sua respiração. Quando o elevador para, ele finalmente abre os olhos e vê Anna olhando em seus olhos, fazendo os dois congelarem. Quando ele pergunta se ela está bem, Anna se afasta de repente e sai do elevador, fazendo-o ficar preso na porta. Mais tarde, enquanto caminham de volta, Anna pergunta se ele lê muito mangá, e isso inicia sua conversa, que ela escuta sorrindo. Ela então diz que só leu um mangá romântico, e pergunta se ele quer emprestado. Mas Chihiro, que também está com eles, diz que Kyotaro não se interessa por coisas de amor. Achando que estão tirando o sarro dele, Terro vai ao banheiro para desabafar. Quando sai, encontra Anna esperando por ele. Ele então percebe que os outros foram embora sem eles. E enquanto correm para o trem, eles perdem por poucos segundos, ficando sozinhos e longe de casa. Anna fica triste e pede desculpas por não ter chamado os outros para esperar, mas Kyotaro diz que está tudo bem e que eles podem esperar o próximo trem. Na verdade, ele se sente sortudo porque agora pode passar um tempo a sós com Anna. Porém, ao vê-la chorando de culpa, ele começa a entrar em pânico, pois parece um idiota que fez uma garota bonita chorar. Para compensar, ele compra uma bebida na máquina, mas Anna continua olhando para a bebida em silêncio. Achando que isso não a animaria, ele decide assumir a culpa, dizendo que deveria ter avisado a todos sobre sua ida ao banheiro. Ao ouvir isso, Anna imagina anunciando para todos como uma idiota, e ele fica tão engraçado que a faz rir. Logo depois, o próximo trem chega e eles embarcam. Kyotaro começa a se perguntar se alguém reconhece Anna porque ela é modelo. Quando o trem faz a próxima parada, Kyotaro decide se mover, mas Anna rapidamente o puxa para perto dela para não se separarem. Ela menciona que o grupo de Haru visitaria a cabana de Nagasaki e começa a se perguntar se Kizaki conseguirá conquistar Haru. Enquanto ela agarra animadamente sua mochila, explica que é um pouco estranho anunciar abertamente um relacionamento com um colega de classe, e que gosta de fazer as coisas em segredo. Ela pergunta o que ele acha disso, e faz o coração de Kyotaro acelerar. Depois que descem do trem, encontram os outros esperando, e Chihiro desaba em lágrimas porque deixou sua melhor amiga para trás. No entanto, Anna a abraça suavemente e diz que está tudo bem. No dia seguinte, Kyotaro reclama para sua irmã sobre como seu grupo de trabalho estava desorganizado ontem, mas ela acha que ele está se divertindo muito na escola, pois geralmente nunca fala sobre isso.
A caminho da escola, Kyotaro reflete sobre as palavras de Kana e se pergunta se está se divertindo porque está começando a desenvolver sentimentos por Ana. No entanto, ele rapidamente descarta isso, pois acha que Ana iria zombar de seu pequeno pênis. Ao chegar à escola, encontra Ana parada do lado de fora, como se estivesse esperando alguém. Ele decide não incomodá-la, mas ela rapidamente o para e diz bom dia. Ela então o acompanha até os bicicletários e lhe dá toda a coleção do mangá de amor que eles conversaram ontem. Chocado com isso, Kyotaro pergunta por que ela não esperou até o intervalo, e ela diz que é porque precisa sair mais cedo hoje. Ela então fica super animada e acaba revelando muito do mangá. Então Kyotaro decide sair antes que ela estrague tudo. Quando ela começa a segui-lo, ele a lembra de voltar ao portão da frente porque estava esperando alguém, e Ana decide ir embora, sem lhe dizer que estava esperando por ele. Mais tarde, Kyotaro está na biblioteca quando Ana entra de repente para ver como ele está. Ela o encontra sentado na cadeira dela, mas da última vez que perguntou, ele disse que era mais fácil ler em pé. Ela então pede para ver o que ele está lendo, mas Kyotaro puxa o livro de volta porque o que ele lê é mais louco que o mangá do Berserker. E na luta, Ana é empurrada contra ele, e ele acaba com o rosto enterrado nos seios dela. Isso deixa os dois envergonhados. Então, quando Ana decide ir embora, ele a para instintivamente e pergunta se ela estará aqui amanhã. Ana sorri e diz que sim, e isso faz ele concluir que realmente gosta da escola. À noite, ele decide ler o mangá que Ana deu a ele, mas começa a se perguntar em que posição ela leria. Nesse momento, algumas migalhas de biscoito caem do livro, e ele finalmente consegue imaginá-la lendo. No dia seguinte na escola, Ana se aproxima dele e pergunta se ele já leu, mas ele diz que não porque não conseguiu se concentrar na noite passada. Ela diz para ele se apressar antes que ela estrague tudo, sem saber que Adachi está os observando. Mais tarde, Adachi pergunta a Kyotaro por que ele estava falando com Ana de forma tão casual, e Kyotaro desconversa dizendo que são colegas. Adachi diz que eles pareciam muito próximos e pergunta se ele acha que Ana está afim de alguém. Ele então percebe que está soando desesperado e rapidamente diz que não se importa. Então, Kyotaro decide não dar atenção a essa pergunta. Quando Hibashi pede para ele não contar a ninguém sobre isso, Kyotaro responde que é loucura correr atrás de Ana, mas diz que não pode controlar quem gosta. Kyotaro pergunta quando começou a gostar de Ana, e Hibashi diz que começou no dia em que não pôde ir até ela. Ele acredita que um homem não pode se excitar pela garota que gosta, e Kyotaro começa a se perguntar se isso é verdade ou bobagem. Kyotaro comete o erro de perguntar o que ele gosta em Ana, então Adachi começa a explicar cada parte do corpo dela. Isso irrita Kyotaro, então ele decide ir embora, mas não entende por que isso o incomoda tanto quando os outros ficam olhando para Ana. Mais tarde, ele vai para a biblioteca e encontra Ana olhando triste para um aviso que diz que é proibido comer na biblioteca. Ela começa a se perguntar por que colocaram um aviso, já que comer na biblioteca era proibido desde o começo, e Kyotaro acha que foi colocado especificamente para ela. Quando ele começa a suspeitar de quem poderia denunciá-la, ela diz que ele não é Sherlock e que deveriam perguntar ao bibliotecário. No caminho, ele se pergunta se isso aconteceu porque um embrulho foi encontrado na lixeira da biblioteca, mas ela jura que não foi ela. Mais tarde, ela pergunta a um professor sobre isso e descobre que um pequeno embrulho de doce foi encontrado na biblioteca, que definitivamente era dela. Depois, ela compartilha uma mesa com Kyotaro na biblioteca, e ele percebe que este é o último dia dela aqui porque ela não pode comer agora. No entanto, Ana começa a comer e declara que um simples aviso não vai pará-la. Nesse momento, ele vê o professor da biblioteca passando. Então ele rapidamente esconde o lanche com o livro e segura a mão dela para esconder o que ela está segurando. Depois que o professor sai, o chocolate derrete nas mãos de Ana. Então, ela pede para ele sair para que ela possa lamber. Antes de sair, Kyotaro diz para ela parar por um tempo, e para sua surpresa, ele a encontra fazendo a lição de casa no dia seguinte. Ela então revela que deixou de lado 1/3 dos lanches, mas a quantidade nunca foi o problema. Ao se sentar, ele pergunta quem poderia ter jogado o embrulho do lanche aqui, e Enas diz que deve ser ele. Ela se lembra de ter dado a ele um embrulho vazio para descartar, mas Kyotaro realmente levou para casa. Confusa, ela pergunta por que ele fez isso, e Kyotaro fica lá cheio de vergonha. Naquela noite, Kyotaro pesquisa Ana online para encontrar material, mas fica chocado ao descobrir que ela aparece na televisão toda terça-feira. Ele corre para a sala de estar para assistir ao programa dela, mas quando percebe que já está muito atrasado, volta para o quarto triste. No dia seguinte, durante a aula de esportes, ele observa Ana se alongando e diz a si mesmo que ele só está afim dela, o que logo vai passar. Mais tarde, toda a turma participa de uma maratona, e quando Kyotaro percebe que Ana está se aproximando dele, seu frágil ego masculino o faz correr mais rápido. No entanto, Ana acelera novamente e diminui a distância antes de agarrar sua camisa e pedir para ele esperar. Ignorando seu pedido, Kyotaro continua correndo ainda mais rápido. Então, ela tira a camisa e começa a correr ao lado dele. Legal. No começo, ele fica hipnotizado com os movimentos dela, mas depois percebe que ela está com a camisa ao contrário. Quando ele aponta, ela joga a camiseta nas mãos dele e arruma a camisa enquanto corre.
Isso deixa Kyotaro tão confuso que ele desacelera e a deixa passar, mas ela para e olha para trás, notando que é a primeira vez que vê o olho direito dele, sempre coberto pelo cabelo. Após a maratona, eles recuperam o fôlego na linha de chegada. Kyotaro hesita, mas acaba ajudando. Depois que ela sai, ele fica olhando para a mão esquerda, sabendo que vai se divertir com ela à noite. Mais tarde, na aula, ele percebe que trocou de jaqueta com Ana. Kyotaro fica preocupado, pois se Ana for pega com a jaqueta dele, os amigos dela vão pensar mal dela. Quando a aula começa, Ana coloca a jaqueta. Mesmo sentindo frio, ele se recusa a usar a jaqueta dela. Nesse momento, o professor pede para Adachi resolver uma equação no quadro, mas Kyotaro sabe que ele vai notar o erro na jaqueta da Ana, então se oferece para resolver. Ao chegar na frente, ele fica sinalizando para Ana olhar a jaqueta. Mas seu plano falha quando Adachi o chama por desperdiçar tempo. Após a aula, Ana percebe que as jaquetas estão trocadas e pede para Kyotaro ir com ela ao enfermeiro. Uma vez lá, eles trocam de novo, mas ela corta a jaqueta dele antes de devolver. Enquanto Kyotaro se pergunta o que ela percebeu, Ana olha para ele e sugere que foi de propósito. Ela então o puxa para a balança para medir seu peso e altura, mas estar tão perto dela o deixa nervoso. Ao descer, Ana pede para medir a altura dela também. Ela então o força a deixar que ela meça sua altura corretamente, mas quando ele se afasta, ela pisa na balança, o que a deixa insegura ao esconder rapidamente a leitura. Kyotaro diz que não importa o peso dela, mas ela fica irritada achando que ele a chamou de gorda. No dia seguinte, ele entra na sala e ouve Adachi dizer aos meninos que Ana vai fazer um filme. Depois, ouve Mako e Chihiro comentarem que o protagonista e o diretor são pessoas importantes. E embora seja uma grande oportunidade, Ana não parece feliz. Mas nesse momento, o professor entra e revela que eles vão trocar de lugares hoje. Enquanto Kyotaro sorteia, ele reza para os deuses da trama para sentar ao lado de Ana, mas ela acaba sentando na fila ao lado de Adachi. Nesse momento, Hera se junta a Kyotaro e ele se sente aliviado. No entanto, durante a aula, Kyotaro não consegue ver o quadro porque a cabeça grande de Ana está bloqueando tudo. Ele então nota que ela tem cílios longos. Mas nesse momento, Ana olha para trás e lhe dá um sorriso, o que o deixa nervoso. Logo depois, Hibachi diz que esqueceu o livro em casa. Quando Ana oferece para compartilhar o dela, Kyotaro percebe que é uma tática e pega o livro de Hibachi da mesa. Depois disso, ele tenta ver o quadro novamente e se inclina em direção a Hera, mas logo recua. Hera entende o problema dele e se junta a ele para que ele possa copiar as anotações, o que o deixa melhor. No entanto, Ana olha para ele com ciúmes, o que o confunde. Após a aula, Ana começa a murmurar que ele deve amar sentar ao lado de Hera porque ela é gentil e fofa. Irritado com isso, Kyotaro diz a Ana que tudo que viu na aula foi ela, mas ela fica tão feliz achando que ele está se declarando. Vendo a reação dela, Kyotaro percebe que ela entendeu errado, o que deixa os dois envergonhados. Mais tarde, na biblioteca, Kyotaro finalmente diz a ela o que queria dizer, mas o problema já está resolvido por causa da nova disposição dos lugares, e então pergunta sobre o filme. Ela fica tão animada ao contar sobre seu papel. Kyotaro fica confuso porque ela não estava tão animada antes, e percebe que é porque ninguém perguntou sobre seu papel. Ela diz que precisa praticar a atuação de raiva com ele, e enquanto isso, alguns curiosos acham que ele tem um fetiche por humilhação. Ele sugere que vão para um lugar privado, mas Ana o leva para um depósito apertado. Kyotaro fica nervoso por estar tão perto dela e muda de assunto perguntando mais sobre o filme. Ela diz que as filmagens começam em 2 anos, e Kyotaro percebe que ele e Ana já terão se formado até lá. Enquanto se pergunta se ele e Ana ainda estarão juntos, ela pergunta se ele vai assistir ao filme dela. Ele hesita, mas diz que sim, e isso a deixa muito feliz. Ela se levanta de repente e sugere que saiam, mas ao lembrar da prática de raiva, diz que está feliz demais para ficar brava. Alguns dias depois, Kyotaro finalmente assiste ao show de Ana ao vivo, mas fica frustrado ao ver que ela não tem muito tempo de tela. A única vez que aparece é para mostrar sua reação às piadas dos outros, e isso de alguma forma o alivia. No dia seguinte, ele a ouve contando animadamente para as amigas sobre o show e percebe que ela ainda está longe de se tornar uma atriz de sucesso. No dia seguinte na escola, Ana descobre que Chihiro está fora do frio, então decide sentar no colo de Wako. Como Ana é pesada demais, Maiko a aperta para forçá-la a sair, mas isso faz o soldadinho de Kyotaro se levantar. Enquanto isso, Ana dá uma aula sobre zonas proibidas no corpo dela e até desenha um gato no caderno para mostrar. No entanto, Serena desenha uma versão humanoide no quadro e pede para Ana marcar as áreas que não está ok. Ana acaba marcando quase todo o corpo, e depois que saem, Kyotaro decide inspecionar o quadro por motivos de enredo. Alguns dias depois, Kyotaro ajuda Chihiro a resolver problemas de matemática, e Ana fica um pouco com ciúmes porque nunca conseguiu que Kyotaro a ensinasse. Chihiro acredita que Ana está chateada porque teme que ela se saia melhor nas provas.
Ela também lembra Ana que a reunião de pais está chegando e que ela deve se sair bem ou será repreendida pelos pais. Ela então diz a Kyotaro que ele é muito bom em ensinar, o que deixa Ana ainda mais irritada. Acrescenta que Ana disse que Kyotaro está no clube de processamento de dados porque ela tem falado muito dele ultimamente, mas Ana afirma que fala de muitas pessoas. Chihiro então pergunta a Kyotaro se ele está bem lidando com uma esquisita como Ana. Lembra de um dia em que ela ficou com sorvete no rosto e usou o cone inteiro para limpar. Isso faz Kyotaro rir, e Chihiro fica super animada ao vê-lo sorrir. No entanto, Ana a puxa de volta e diz que Kyotaro sorri com frequência, como da vez em que viu sua manga favorita. Chihiro argumenta que ele geralmente é muito awkward com garotas, mas Ana a puxa de volta novamente, afirmando que ele é bem normal com ela. No dia da reunião de pais, Ana se senta ao lado de uma mulher linda que parece ser sua mãe. A outra mulher ao lado dela é a própria mãe de Kyotaro, então ele se esconde em um canto porque não quer ser visto. Sua mãe diz a Ana para tentar fazer amizade com ele, e Ana timidamente diz que ela e Kyotaro conversam muito. Isso faz Ana e a mãe de Kyotaro se aproximarem, e elas até trocam doces para solidificar a amizade. Mais tarde, após a reunião, a mãe de Kyotaro o elogia, porque os professores estão felizes com sua participação na aula. No entanto, Kyotaro continua andando a uma distância dela, porque está envergonhado de ser visto com a mãe na escola. Sem que eles saibam, Ana o segue secretamente e ouve a mãe de Kyotaro dizendo que conheceu uma garota linda que trocou doces com ela. Ela acrescenta que esqueceu de perguntar o nome dela, e quando Kyotaro diz que é Ana, ela faz um barulho. Kyotaro e sua mãe olham para trás e veem Ana parada atrás deles, e ela fica tão envergonhada que sai sem dizer uma palavra. No dia seguinte, na biblioteca, Ana diz a Kyotaro que a mãe dele é adorável e se aproxima dele para perguntar como ele a chama. Quando ela se inclina ainda mais, Kyotaro de repente se levanta e finge pegar um livro na estante. Ana também decide fazer sua lição de casa. E como Chihiro não está aqui hoje, ela timidamente pergunta se ele vai ensiná-la em vez disso. Enquanto ele se senta, ela conta uma piada boba, o que faz ele rir. Nesse momento, a bibliotecária passa e Kotero fica ansioso porque há um doce na mesa deles e lanches são proibidos na biblioteca. Lembrando que é seguro tocar seu ombro, ele a toca e sussurra em seu ouvido para esconder o doce, o que a faz ficar vermelha e pular da cadeira. Kyotaro pega o doce e coloca no bolso, sem entender o porquê da atitude de Ana. Mais tarde, Ana volta para a aula e desenha orelhas na sua zona proibida. No dia seguinte, começa a chover forte e Ana oferece seu guarda-chuva a Kyotaro. No entanto, Ana vê ele corar e coloca a mão na bochecha dele, deixando-o chocado. Depois, ela se senta na parte de trás da bicicleta dele e segura o guarda-chuva para os dois. Mas Kyotaro sugere que eles vão separados, pois é perigoso andar juntos na chuva. Mais tarde, ele chega em casa e encontra as coisas dela na cesta da bicicleta. Então, ele corre para a estação para devolvê-las. Quando ela o vê, corre para secar a cabeça dele com uma toalha e diz que ele deve esperar até amanhã, mas ele diz que está tudo bem. Ele então volta para casa e começa a stalkear ela no Instagram. Mas antes que perceba, adormece. No dia seguinte, ele acorda de um pesadelo sobre Kyotaro e percebe que está com febre. Enquanto passa o dia sozinho em casa, o interfone toca à noite e é Ana na porta. Ele corre para fora e Ana revela que veio trazer um bavarois de morango que ele perdeu na escola. Kyotaro diz que ela não precisava, pois é uma longa caminhada, mas ela diz que é divertido andar por uma nova estrada. Com isso, ela o deixa. Mas Kyotaro acaba convidando ela para entrar e tomar um café. Por fora, ele parece calmo, mas por dentro está em pânico, pois está sozinho em casa e tem uma garota lá. Enquanto sobe as escadas para trocar de roupa, ele de repente se sente tonto e desmaia. Alguns minutos depois, Ana fica preocupada e sobe as escadas, só para encontrá-lo desmaiado no chão. Ela o leva para a cama e ajuda a se vestir, mas ele está tão tonto que acaba enterrando o rosto nos seios dela. Em vez de entrar em pânico, Ana o abraça casualmente e o coloca na cama. Mais tarde, ele acorda com a irmã ao seu lado, que lhe entrega um bilhete de Ana, desejando uma rápida recuperação. No dia seguinte, a mãe dele diz que encontrou Ana e que ela estava agindo estranha ao saber que Kyotaro estava doente. Enquanto vai para a escola, Ana aparece de repente e anda com ele, perguntando se ele está bem. Kyotaro diz que sua memória de ontem está confusa e tudo parece um sonho. Mas antes que possam conversar mais, Chihiro aparece e nota que Ana também pegou um resfriado. Ela o repreende por ter comido 2 porções de bavarois de morango ontem, e Ana fica envergonhada porque não quer que Kyotaro ouça. No dia seguinte, Ana pergunta a Kyotaro se ele usa um aplicativo social chamado Line, e Kyotaro assume que ela está zombando dele, pois todo mundo no Japão usa. Quando ele diz que usa, ela de repente começa a corar, e então lhe mostra um adesivo legal em uma de suas conversas. Ela até diz que pode enviar para ele se quiser, pois quer adicioná-lo online, mas Kyotaro não entende a indireta e diz que não está interessado. Ana então aponta que a turma deles não tem um grupo de chat como as outras.
Ela acrescenta que os clubes também têm chats e pergunta se o clube dele tem um também. Quando Kyotaro diz que não sabe, ela insiste que eles perguntem ao clube, mas Kyotaro hesita porque acha que ninguém iria querer convidá-lo para um grupo. Ouvindo sua resposta, Ana finalmente desiste e enterra o rosto na mesa. Mais tarde, na aula, Mueko deseja ser estuprada pelo Papai Noel no Natal, mas como o velho gordo estará ocupado, ela se contenta em trocar contatos do Line com os garotos da turma. Ouvindo isso, Ana vai até Kyotaro para pegar seu contato, mas Wako diz que ela é bonita demais para falar com perdedores como ele. Wako então se adianta e pergunta casualmente a Kyotaro pelo contato dele. Ver isso deixa Ana chateada, a ponto de dar um olhar mortal a Kyotaro. Mas ela fala isso alto para deixar o Kyotaro com ciúmes. Depois, a Miyoko empurra ela na frente do Ishimaru, e a Ana pergunta hesitante se ele usa Line. Mas agora o tempo passou e Kyotaro se arrepende de ter sido idiota. Naquela noite, ele lê o mangá que ela deu, e o protagonista é um Sasuke Akiga wannabe. No dia seguinte, ele chega na sala e vê a Chihiro protegendo a Ana do Haruya, que quer pegar ela. Ele então convida as duas para jogar videogame, e a Chihiro cede. Depois, a Ana diz que não vai. Então, a Chihiro decide ir com outra amiga, sem saber que foi convidada só como uma terceira roda. Após a aula, Kyotaro observa de longe enquanto Ana chora em silêncio na biblioteca. Quando ela o vê, pergunta se ele joga videogame e ele diz que sim. Ela conta que o pai é um gamer hardcore, então eles têm todos os consoles em casa. Nesse momento, duas garotas entram e pedem desculpas a Ana. Quando ela diz que não tem namorado, as garotas começam a insinuar que ela está escondendo seu status de relacionamento, porque é uma garota de programa. Ao ouvir isso, Ana se levanta e se vira para Kyotaro, dizendo em voz alta que realmente não tem namorado. As garotas percebem que ela gosta do Kyotaro e ficam tão assustadas que a deixam em paz. Depois, Kyotaro diz a Ana que ela não deve ficar com ele na frente dos outros, mas nesse momento a garota de antes arrasta o Haruya para dentro. Ao ver isso, Ana se inclina rapidamente para Kyotaro, dando a impressão de que está o beijando, fazendo o Haruya se afastar. Depois que ele sai, Ana começa a ficar vermelha e sai correndo. Enquanto volta para a sala, ele vê a Mako e a Serena dizendo a Chihiro que ela está sendo usada como isca pelo Haruya, e ela finalmente percebe por que Ana não queria ir. Logo depois, ela se aproxima da Ana para se desculpar, mas Ana continua ignorando, até que ela a chama de gigante idiota. Ela então diz a Ana que não vai mais na casa do Haruya, e isso reacende a amizade delas instantaneamente. Kotaro vê a cena e se pergunta se as pessoas agora os veem como um casal. Naquela noite, ele se lembra de todas as situações em que esteve perto da Ana, e tem uma epifania de que ela pode estar usando ele para afastar outros caras. Alguns dias depois, Kyotaro troca o mangá de comédia romântica pelo livro de terror que costumava ler e até para de ir à biblioteca. No dia seguinte, Kyotaro a espera em Shibuya e se pergunta por que ela não escolheu um lugar na cidade deles. Além disso, esse idiota chegou muito cedo porque estava animado para vê-la. Nesse momento, ele avista Ana ao longe e percebe que ela também chegou cedo. Enquanto ele anda em círculos, ela finalmente o vê e diz que chegou cedo para ter certeza de que encontrou o lugar certo. Quando Kyotaro pergunta sobre o mangá, ela começa a falar sobre um lugar que queria visitar e pede para ele ir junto. Enquanto caminham, Kyotaro percebe que Ana não tem ideia de que é véspera de Natal e decide andar atrás dela para que as pessoas não pensem que são um casal. Nesse momento, ele vê seu reflexo em uma janela e percebe que parece um stalker. Então, ele finalmente tira a máscara idiota. Ana fica animada ao ver seu rosto e pede para ele carregar uma ponta da sacola de compras para não se separarem. Logo depois, eles chegam a um lugar que vende panquecas, e Kyotaro começa a hesitar porque está começando a parecer um encontro. Enquanto esperam na fila, Ana comenta que as pessoas não vão a parques de diversões no primeiro encontro porque esperar na fila fica constrangedor e estraga relacionamentos. Ela então deixa escapar que a situação deles é diferente, mas imediatamente cobre a boca ao perceber que acabou de insinuar que é um encontro. Enquanto a situação fica estranha, Kyotaro elogia o cabelo dela e ela, animada, diz que foi a mãe quem fez. Assim que se sentam, Kyotaro percebe que o cardápio é caro e decide pedir apenas um café. Depois que fazem o pedido, Ana nota que Kyotaro está vestido todo de preto e comenta que ela também tem muitas roupas pretas. No entanto, ele afirma que o preto nela parece bem diferente do preto nele.
Ele então começa a se arrepender de ter vindo aqui porque é um idiota sem graça que não é páreo para alguém tão alegre como Ana. Mas quando vê Ana babando pela panqueca deluxe, ele fica hipnotizado com o quanto ela está bonita. Ela então lhe entrega o celular e pede para ele tirar uma foto dela comendo, e ele fica um pouco com ciúme, sabendo que todos os admiradores dela vão ver essa foto. Depois que ela termina de comer, ele pergunta se ela realmente vai compartilhar com seguidores, e ela diz que não. Nesse momento, Kyotaro checa o celular e vê que ela está enviando todas aquelas fotos e vídeos para ele, o que faz seu rosto brilhar. Quando ele continua olhando para o celular, ela o agarra pelo queixo e pede para ele olhar diretamente para ela, o que faz os dois corarem. Depois disso, ela arrasta Kyotaro para uma loja de roupas e pede para ele escolher entre uma roupa rosa e uma vermelha. No começo, ele diz para ela escolher o que quiser, mas quando ela insiste, ele aponta para a rosa, dizendo que é uma cor mais relaxada. Ana, animada, vai para o provador experimentar, e a ideia de trocar de roupa é o suficiente para fazer Kyotaro ficar nervoso. Quando ela sai, o garoto já está se afastando com a cabeça baixa, mas ela o chama para voltar. Ela então experimenta o vestido vermelho, mas Kyotaro de repente vê sua irmã entrar e começa a entrar em pânico. Ana quer conhecê-la, mas Kyotaro diz que não é a hora. Vendo sua reação, Ana o puxa para o provador e pergunta o que ele quis dizer com não agora, mas ele simplesmente diz que não é um bom momento e que eles se encontrarão depois. Assim que ela se vira, Kyotaro começa a entrar em pânico porque as costas dela estão desabotoadas. Mais tarde, enquanto caminham de volta, Ana pede desculpas por tê-lo arrastado. Mas Kyotaro percebe que ela parece triste porque ele tem agido super reservado hoje para deixá-la à vontade. Ele diz que não costuma ser uma pessoa sociável, mas se divertiu com ela hoje. Ao ouvir isso, Ana se sente como Eren Yeager e enrola seu cachecol vermelho nele, feliz por ele estar se abrindo para ela. Enquanto começam a andar novamente, Kyotaro foca toda sua atenção no cachecol, mas quando olha para cima, fica encantado com uma rua iluminada por luzes de Natal. Ana fica super feliz ao ver, enquanto Kyotaro só consegue ver o sorriso lindo dela. Ao chegarem na estação, dezenas de pessoas saem do trem, e os pombinhos se separam no meio da correria ao entrarem no trem. Nesse momento, Kyotaro percebe que alguém está segurando suas mãos, mas solta porque não sabe quem é. No entanto, ele reconhece Ana pela mão suada e segura de volta, o que faz Ana corar. Depois disso, os dois andam de mãos dadas o caminho todo, incapazes de dizer qualquer coisa ou olhar um para o outro. Vendo o rosto de Ana, Kyotaro se preocupa que ela possa descobrir como ele realmente se sente por ela. Nesse momento, eles chegam à casa dela, e quando Kyotaro deseja a ela um feliz ano novo, ela diz que ainda faltam 6 dias para o ano acabar, insinuando que eles deveriam se encontrar novamente. Com isso, eles vão em direções opostas, mas quando Kyotaro olha para trás, Ana já parece ter ido embora. Naquela noite, Kyotaro lê seu mangá e imagina o protagonista aparecendo em seu quarto. O homem ajuda Kyotaro a perceber que ele realmente tem uma chance com Ana, especialmente depois de segurarem as mãos. Ele também diz para Kyotaro começar a malhar, e Kyotaro começa a fazer flexões na cama. Na véspera de Ano Novo, Kyotaro está em um jantar com Haruya, seu amigo, que está morrendo de vontade de brincar com o joystick de Haruya. De repente, Haruya fica muito amigável e pergunta se Kyotaro já pegou a Ana. 4 dias antes, Kyoto visitou Akita com sua família, e enquanto tudo parecia normal, ele foi forçado a compartilhar um quarto com sua irmã, Kana. Nesse momento, recebeu uma mensagem de Ana, lembrando-o do último encontro. Como sempre neva em Akita, Kyotaro prometeu enviar fotos. Lembrando disso, ele saiu para tirar algumas boas fotos, mas pisou na neve em vez de usar botas, ficando enterrado. Depois de um tempo, sua irmã veio procurá-lo. Ele fingiu que estava cochilando, mas quando ela pediu para ele levantar, ele usou o braço e ouviu um estalo. Horas depois, estava com uma gesso, e quando sua mãe perguntou por que ele foi ao penhasco, ele disse que foi sem motivo. Em vez de ficar chateada, sua mãe ficou feliz, porque era a primeira vez que ele fazia algo travesso. Mais tarde naquela noite, ele teve um jantar especial, e depois foi ao banheiro e tirou uma selfie para enviar a Ana. Kyotaro ficou chocado ao vê-la mais bonita do que o jantar que acabara de ter, mas desviou o olhar para não deixar seu amigo acordar. Ela então perguntou o que aconteceu com seu braço, e ele disse que teve uma queda. Nesse momento, Kana acordou e o viu conversando com uma gata, mas Kyotaro rapidamente encerrou a chamada e disse a Kana que estava falando com uma colega. Ele esperava que Kana o interrogasse, mas ela apenas disse para ele dormir. Ana então perguntou por que ele encerrou a chamada, e ele falou sobre sua irmã chata. Ana até perguntou como ele apresentou Kana, e Kyotaro disse que eram amigos, o que deixou Ana feliz. Ela então ligou de novo. Lá, Ana pediu para ele encontrar algo para beber, e quando ele trouxe, pediu para beber ao mesmo tempo que ela. Depois, ele olhou para fora e ficou chocado ao ver a neve brilhando sob a lua cheia. No dia seguinte, Kyotaro estava prestes a ir para Tóquio.
então decidiu comprar um chaveiro de cachorro para Ana. No caminho, Kana perguntou sobre a garota com quem ele estava falando, e ele disse que era Ana. Quando chegou em casa, decidiu encontrar Ana para devolver seu mangá e dar o chaveiro. Poucos segundos depois, encontrou Ana parecendo um lanche e passeando com seu cachorro. Ela então apresentou seu cachorro, Wontaro, e enquanto iam ao parque juntos, Kyotaro achou que parecia um tarado, pois o cachorro do chaveiro era igual ao dela. Nesse momento, ela se aproximou e pediu para ele dar um comando a Wontaro. Kyotaro mandou o cachorro girar, mas quando ele não obedeceu, Ana começou a girar. Depois, ele pediu a pata, mas Ana colocou a mão na dele e sentou-se ao seu lado segurando-a. Depois que ela tirou, disse timidamente que ia deixar ele ficar com isso, mas achou que ele não ia querer. Ao ouvir isso, Kyotaro segurou a mão dela e puxou o chaveiro que tinha comprado, deixando ela muito feliz. Ela segurou e começou a correr como uma idiota, e vê-la tão animada fez o cara corar. No caminho de volta, ela perguntou se ele ia visitar um templo no ano novo, e ele disse que ia com a família. Ana, animada, disse que ia mandar a hora e o lugar antes de sair correndo com seu cachorro, deixando-o confuso. Alguns dias depois, Kyotaro percebeu que ele e Ana estavam se mandando mensagens o tempo todo. Naquela mesma noite, ele foi à loja pegar uma bebida, e foi quando encontrou Haruya e suas meninas do Bikmi. Haruya pergunta sobre Ana, mas Kyotaro diz que não a conhece bem. Nesse momento, Haruya vê a mensagem de Ana no celular de Kyotaro e percebe que ele estava mentindo. Ele então diz à garota para pegar seu café, e depois que ela sai, o Etiko também vai embora com ela. Depois disso, Haruya pede o contato da linha de Ana, mas Kyotaro se recusa a compartilhar. O Etiko ouve isso, então ela volta e pede para Kyotaro acompanhá-la para casa porque está assustador lá fora. Haruya se oferece para acompanhá-la, mas ela recusa, dizendo que prefere Kyotaro porque ele é seu amigo próximo, o que surpreende Kyotaro. No caminho, Ueko elogia Kyotaro por não deixar Haruya intimidá-lo, mas Kyotaro está preocupado que ela tenha entendido errado sobre ele e Ana. Ao ouvir isso, Wako pega a mão dele para testá-lo, fazendo Kyotaro puxar a mão rapidamente e admitir que gosta de Ana. Wako começa a provocá-lo, e depois acrescenta que já sabia, fazendo o cara corar. Depois disso, ele a acompanha até o prédio dela, e Ueko o provoca convidando-o para entrar, mas Kyotaro sai de lá em segundos. Ele então pega o celular e liga para Ana para desejar um feliz ano novo, e isso a pega de surpresa. Nesse momento, ele ouve a voz de Miyako ao fundo e percebe que Ana está na casa de Wako. Naquele instante, ele promete que um dia vai contar a ela que gosta dela. No dia do ano novo, Gyotaro está visitando um templo com a família, e como ele também tem que encontrar Ana em uma hora, ele planeja arranjar uma desculpa e ficar para trás. No entanto, sua mãe vê Ana parada à frente e Gyotaro entra em pânico porque ela chegou cedo de novo. Enquanto Gyotaro se vira, Kana pergunta se Ana tem namorado, mas ele diz que não sabe. No entanto, Kana percebe que Ana está bem vestida e fica checando o espelho, o que significa que ela está esperando alguém que gosta. Vendo Gyotaro se encolher, ela percebe o que está acontecendo e pede que ele vá cumprimentar Ana. Mas ele hesita porque sabe que Kana só quer se divertir. Nesse momento, Ana os avista à distância e corre para cumprimentá-los. A mãe de Gyotaro pede que ela se junte a eles, e Gyotaro observa de forma constrangedora enquanto sua futura esposa se torna íntima de sua mãe. Logo depois, ela esbarra em Gyotaro de propósito e o chama baixinho de 2 Steamers, enquanto Kana fica brincando com ela. Eventualmente, eles chegam ao templo, e como o braço de Gyotaro está engessado, ela pega a mão dele e reza suavemente para que todos os desejos se realizem. No caminho de volta, ela pergunta o que ele pediu, e ele diz que desejou que as coisas ficassem como estão. Depois de um tempo, Ana vai na direção oposta, e Kana admite a Gyotaro que Ana é tão bonita que até ela teve dificuldade de respirar perto dela. Logo depois, os pais deles decidem visitar um restaurante local, mas Kana diz que não está com fome. Depois disso, ela arrasta Kyotaro para longe, dizendo que quer causar uma melhor primeira impressão em Ana. No entanto, quando chegam às barracas de comida, encontram Ana se empanturrando de petiscos. Kana então a convida para ir à sua casa, e ela aceita animadamente. Enquanto caminham para casa, ela pergunta a Ana se estava esperando alguém, mas Ana diz que não. No entanto, Kana ouviu ela dizer que comprou alguns petiscos para Gyotaro, e a realização a atinge tão forte que ela esbarra em um poste. Uma vez dentro de casa, Gyotaro nota que Ana prendeu o chaveiro na calça, e isso é um problema. Mas Kana o viu comprar na loja. Não querendo se entregar, Gyotaro rapidamente coloca a mão na cintura de Ana para cobrir o chaveiro, mas Kana surta achando que seu irmão é um tarado. Mais tarde, Kana traz sopa para Ana e a observa comer, achando ela muito fofa. Depois, pergunta como os amigos a chamam na escola e Gyotaro responde que a chamam pelo nome. As duas pressionam Gyotaro a dizer o nome dela, mas ele fica nervoso e as empurra. Depois, Kana tira o anuário de Gyotaro contra a vontade dele e mostra fotos de infância para Ana.
Ana fica super animada ao vê-las e pergunta se ele tem fotos do acampamento da turma. Mas quando Kana diz que ele nunca foi, Ana percebe que Kyotaro está irritado. De repente, Kana lembra que tinha planos com as amigas e precisa ir embora. Ao se dirigir para a porta, Kyotaro nota que ela esqueceu seu chaveiro de cachorro. Enquanto isso, Kana agradece a Ana por ser amiga de Kyotaro, dizendo que está muito feliz por ele. Ana fica surpresa com esse comentário e pergunta ansiosamente a Kana se pode chamá-la de irmã mais velha, fazendo o sprinkler de Kana falhar. Depois que ela sai, Ana volta para a sala e assume que ele tem um chaveiro parecido. Em seguida, começa a lavar a louça, e Kyotaro vai para o quarto esconder seu anuário. Ana o segue e arranca o anuário da mão dele antes de se sentar casualmente na cama e folheá-lo. Nesse momento, Kyotaro lembra que quebrou um último à noite e deixou os lenços na lixeira, mas fica aliviado ao saber que as lixeiras foram limpas. Enquanto se senta na cama, Ana se aproxima e começa a perguntar sobre os amigos dele. Ela então pergunta sobre os troféus na mesa dele, e Kyotaro diz que ganhou em várias competições nerds. Com isso, ela vê um livro chamado Crimes que Mudaram o Mundo, e Kyotaro pede para ela não ler, pois é perturbador. No entanto, ela acha bem legal e diz que já leu coisas semelhantes. Ela então se joga na cama e pede para ele adivinhar o que está pensando, mas Kyotaro diz que não consegue ler mentes. Nesse momento, Ana vê uma revista Gunner debaixo do travesseiro, mas quando tenta puxá-la, ele entra em pânico e acaba segurando. Nesse momento, os corações deles começam a acelerar, mas Ana o empurra gentilmente e se levanta, pedindo desculpas por mexer nas coisas dele. Depois disso, ela tira fotos do anuário dele com o celular e desce correndo. Enquanto Kyotaro a segue, ela diz que mostrará o anuário dela na próxima vez e vai embora, deixando-o se perguntando se ela o convidou para ir à casa dela. Naquela noite, Kyotaro sonha com a vez em que não conseguiu se matricular na mesma escola que seu melhor amigo, o que o fez se sentir isolado. Nesta nova escola, as pessoas tentam se aproximar dele, mas ficam estranhas com os livros que ele estava lendo. Ao acordar, ele coloca esses mesmos livros na mochila, mas seu eu alternativo lembra que pode assustar as pessoas novamente. No entanto, Kutero diz que não vai mudar o que gosta por ninguém e vai para a escola. Mais tarde, na entrada da escola, ele vê Ana esperando por ele, e sua mãe pede que Ana cuide desse idiota, pois é seu primeiro dia de aula com o gesso. Enquanto entram, Ana fica em volta da mochila dele, e quando ele pergunta o que ela está fazendo, ela diz que está procurando o chaveiro dele. Ele o tira da mochila para mostrar a ela, e ela acaba prendendo-o na gola da camisa dele. Nesse momento, Kyotaro percebe que estão sozinhos lá fora, e isso lembra de todo o tempo que passou com Ana. Ele diz a ela que nunca quis ir para a escola há 1 ano e até mentiu para não ir a eventos, mas não desgosta tanto assim hoje em dia. Ele hesitante admite que tudo isso é graças a ela, mas Ana diz que ele deve se agradecer, pois foi ele quem fez tudo acontecer. Ele fica tão emocionado com isso que deixa todos os livros estranhos caírem, mas Ana rapidamente os junta e devolve a ele. No entanto, ele percebe que isso era apenas uma armadura para esconder seu verdadeiro eu, que ele não precisa mais. Então, de repente, Ana o puxa para um abraço, e pela primeira vez, ele a abraça de volta. Depois de compartilharem um momento doce, eles correm de volta para a sala. Mas quando eles encontram Mueko no caminho, começam a agir de forma estranha. Ao ver isso, Mueko assume que eles fizeram algo esquisito, e sai correndo, deixando Kutero envergonhado. No entanto, Ana simplesmente sorri para ele e lhe dá um doce, fazendo-o perceber que pode realmente ter uma chance. Isso é tudo para este resumo. Deixe um like se você gostou e comente Ana é incrível se você chegou até o final. Para mais resumos, assista ao vídeo na tela.